Fala pessoal, eu vou falar agora sobre o controle de largada progressivo, mais um recurso do M250X que eu vou estar explicando agora. O que é o controle de largada progressivo? Ele é um recurso que ele vai limitar a potência do motor nos primeiros segundos de arrancada, tá? Para ela justamente poder arrancar mais firme, ela tracionar melhor na largada. Ela pode ser usada tanto para a parte de rua, para arrancada, né, para as competições de arrancada, quanto a parte de motocross para as largadas. Então eu vou estar mostrando aqui como fazer a configuração que tu tem que configurar. Vamos lá. Então aqui no aplicativo Menu, Controle de largada e Kick Shifter, é na mesma tela. E aqui eu vou ter o controle de largada, a configuração de disparo dele, modo de ativação e disparo. E depois eu vou ter a configuração do controle de largada em si, que é dos primeiros segundos de arrancada. Aqui eu posso ativar ele com o two-step, que daí eu tenho que ter o two-step ativado, tá? E aí eu vou ativar o two-step, quando eu solto o two-step, ele vai começar a seguir a tabela de controle de largada. Ou eu posso ter mata-motor e embreagem. O mata-motor é a entrada 25, que normalmente ela já vem na CRF 250, e a embreagem, o sinal de embreagem. Como é que vai acontecer? Quando eu tiver com ela embreada, né, eu vou dar um clique no mata-motor, ele vai entrar em modo de largada e quando ele soltar a embreagem, ele vai começar a contar, né, a largada, ele vai começar a seguir os parâmetros de arrancada. Tá? Então são as duas formas que a gente tem hoje de modo de ativação e disparo. Um é com o two-step e outra com o mata-motor e embreagem. O two-step tem que estar configurado, a entrada dele nas configurações de motor, e ele tem que estar ativo. E no mata-motor e embreagem, tanto a entrada 25 quanto a 29 tem que estar configurado como mata-motor e embreagem. Então vamos lá, depois de configurado o modo de ativação e disparo dele, aí você vai entrar em controle de largada. Tá? Essa tela aqui é onde vai ser configurado os primeiros segundos da arrancada. Então eu tenho vários pontos aqui, eu tenho uma linha azul, que ela vai limitar o RPM, e eu tenho uma linha vermelha, que ela vai fazer um atraso no ponto. Tá? O RPM vai estar na escala da esquerda aqui, então vai estar 0, 2.000, 4.000, 6.000 RPM, e o atraso de ponto vai estar na escala da direita aqui, ó. Então eu vou estar, né, atrasar 0, menos 5, menos 10, ou quantos graus eu vou querer atrasar. Qual que é o intuito dessas duas curvas? O limite de RPM é justamente isso. Quando disparar a largada, ele vai, nos primeiros segundos, não deixar passar determinado RPM, ou seja, ele não vai querer distracionar tanto a roda, certo? E o ponto é para, em conjunto com o limite de RPM, ele tirar um pouco de potência do motor. Então, quando a gente atrasa um pouquinho mais o ponto, nesses primeiros segundos, ele vai repicar menos o RPM, vai querer cortar menos, ele vai querer ficar numa faixa mais estável da largada. Então eu tenho duas funções que eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que limitar o RPM, junto com isso eu dou um atraso de ponto para ele limitar um pouco a potência do motor. E esses dois parâmetros eu vou configurar ele. O tempo que ele vai acontecer, olha só, essas duas curvas eu vou ter um ajuste do tempo, do momento de cada ponto desses daqui. Então eu vou, por exemplo, eu vou trazer ele aqui, esse primeiro ponto vai ser sempre no 0, o primeiro ponto vai ser em 0,2 segundos. O terceiro ponto está em 0,5, mas eu quero trazer eles mais curto. Não, eu não quero que ele chegue até nos 3 segundos limitando, então eu vou trazer aqui os pontos mais para perto. Eu vou recolher um pouquinho mais os pontos aqui, ó. Tem o botão de tempo para frente e para trás, eu vou recolher mais os tempos aqui, ó. Então eu vou estar apertando o tempo. Então eu vou estar aqui, por exemplo, o primeiro 1.5, 1.4 segundos é o que eu vou estar limitando o RPM e a potência do motor. E aí, em cada bolinha, eu vou poder aumentar ou diminuir o RPM, que eu vou querer limitar, ou o atraso de ignição, mais e menos. Tá? Então aqui a grande questão é fazer justamente, né, esse acerto em função da tua moto, do terreno que vai fazer a largada, do pneu. Então isso é questão de teste, vai ter que testar, praticar e ver qual que é a melhor configuração
de progressividade de abertura de RPM e de ponto de ignição. Aqui eu vou fazer uma configuração de demonstração aqui para o dinamômetro. Tá? Ela é uma configuração que na prática nunca vai chegar nisso, não vai abrir há tanto tempo, mas eu vou botar para 4 segundos para ele dar essa progressividade, para a gente poder enxergar bem no dinamômetro como que ele vai abrindo o RPM conforme vai liberando o tempo. Então, primeira coisa, eu vou abrir o tempo, então vou pegar os pontos aqui, ó, e vou jogando mais para o lado. Ó, eu vou abrir até 4 segundos e 4.3 segundos. E aí o RPM ele vai começar em 4.000 RPMs, 4.500 aqui no primeiro segundo, ele vai abrindo 6, 7, 8, 9, até chegar, liberar tudo nos 12.000 RPM. E o ponto de ignição aqui embaixo, eu vou começar com ele limitando aqui, ó, dando menos 10 graus, e aí ele vai retornando até 0. Então, quando eu ativar isso aqui, o alargado no dinamômetro, então ele vai largar, ele vai ficar cortando em 4.500 e vai soltando até nos 4 segundos chegar no RPM normal, e aí a moto está liberada para andar normalmente, tá? Aqui na configuração de ativação eu vou botar com o two-step, que essa moto dela eu vou usar só o sensor de embreagem e o two-step configurado. Então, quando eu der o two-step, ele vai entrar em modo de largada, e quando eu soltar o two-step, ele vai liberar progressivo aquele RPM ponto de ignição. Olha só, aqui o nosso botão de two-step, a entrada 29, está configurada nesse botão aqui, tá? Então, quando eu ativar ele para baixo, ele vai estar em modo two-step, então vou acelerar, ele vai estar em two-step, e em função do modo de largada, ele vai estar preparado, né? Vai ativar o modo de largada junto com o two-step. Então, quando eu ativo o two-step, ele entra em modo largada, ele vai piscar a luz da injeção dizendo, olha, eu estou em modo largada, estou esperando a largada. E quando eu estiver acelerando, que eu soltar o two-step, ele vai piscar mais rápido, indicando que ele está na rampa de largada, aquela que a gente configurou nos gráficos, e pisca mais rápido para indicar que ele está nessa rampa. E ele vai estar progressivamente soltando o RPM e voltando o ponto de ignição. Então, vou mostrar agora na prática, acelerando a moto, e aí vocês vão ver que eu vou ativar o two-step, ele vai ficar no core two-step, quando eu soltar, ele vai liberar o RPM progressivamente. Foi! Então, olha só, nessa demonstração, deu para ver certinho, eu ativei o two-step. Quando eu soltei o two-step, ela foi liberando o RPM progressivo, foi crescendo. Fica meio estranho nessa demonstração, parece que ela está se falhando, né? Por quê? Ela realmente falha, ela fica cortando o giro e aumentando o limite de corte e giro conforme vai subindo o tempo. Então, como a gente configurou para 4 segundos totais, para demonstrar, fica meio estranho, mas na prática, quando começa a apertar esse tempo, vai ver que vai ter uma subida de giro mais progressiva que vai permitir que a moto tracione muito melhor, tanto no asfalto quanto na terra. Tá? Então essa é a funcionalidade. Ele, quando libera, quando dá o disparo, seja no two-step ou no mata-motor e na embreagem, ele vai liberar o RPM progressivamente e atrasar um pouco o ponto para diminuir um pouco a potência. Tá bom? Então é isso aí, mais um recurso aí do Atom 250X.